Amém. A paz do Senhor para a igreja. Vamos colocar de pé, vamos estar dando início ao nosso culto de ensino e doutrina da palavra de Deus nesta noite. Algum irmão tem algum pedido de oração para fazer? Eu e minha casa, né? Família, casa, família. Vamos estar orando. Logo após nós vamos estar louvando a Deus com o hino da harpa nesta noite. Glorificado seja o teu nome mais uma vez. Nós estamos na tua casa, nesse culto de ensino, doutrina, culto administrativo, para podermos aprender a tua palavra. Ó Deus, para que tu venha nos orientar mais uma vez. Continua abençoando os teus filhos que já se encontram na tua casa. Aqueles que estão a caminho, tragam segurança. Ó Deus, que tu venha nos usar mais uma vez. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus como da harpa de número 302. 302 da harpa cristã. No mundo murmura-se tanto entre os que estão dizendo, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmura-se no deserto, em Marisael murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais teu auxílio levou. Em vez de murmurares, cantar o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Tu vives, irmão, murmurando, tal como escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tem razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida do que é teu. Em vez de murmurares, cantar o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. E mesmo se as ondas surgirem no revolto bravio mar, os céus poderá ver se abrindo, se o hino tua alma cantar. Não temas cilada nem morte, pra cima tu deves olhar. Ó, me segura bem forte, até no céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta o hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Aleluia! Né? Vamos louvar com 33 da harpa cristã. 33. Oh, glória! Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me
que nunca me despi de ti, Senhor. A minha vida é luz, com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares a este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo pra onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Oh, glória. Vou botar aqui as minhas anotações, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 43, tá bom? Vai ser só de ligar a caixa aí um pouquinho, por favor. É uma leitura bem extensa, mas vamos estar lendo do primeiro versículo ao versículo 43. Vamos lá. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte de semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu-lhe fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhes: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvires, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois,
a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebenta o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeando entre espinho e o que ouve a palavra, mais os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeando em boa terra e o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu tanto joio. E o servo do pai de família indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então o joio. E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma ave de sorte que vem às aves do céu e se aninham aos seus ramos. Outra palavra lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que lhe disse: abrirei em parábola a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você pode dizer amém? Curva essa cabeça e vamos orar. Deus, queremos te agradecer por essa palavra. Oh Deus, agora nós vamos estar meditando, nós vamos estar aprendendo a tua palavra. Continue nos usando, que nós possamos ser canal e vaso para as tuas ovelhas, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus? Oh, glória. Isso é bom, né? Nós vamos estar aprendendo hoje uma palavra muito importante. A palavra do semeador, né? Sobre as ceifas, os ceifeiros, a semente, né? Tudo isso. E é uma coisa muito interessante, né? Porque o trigo sempre vai estar no meio do joio. O joio não pode andar sem o trigo, e nem o trigo sem o joio. Olha que interessante. Mas nós vamos estar falando pela palavra do semeador aqui um pouco. Vamos ver se dá tempo aí, né? E nós levamos até umas 15 para as 9, e nós possamos fazer
aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em nosso coração. Mas Jesus Cristo, quando ele ensinava por parábolas, né? O que quer dizer também uma alegorias, né? Mas irmão, dá para entender. O que é uma alegoria? O que é uma alegoria? O que é uma alegoria? Alguém sabe o que é uma alegoria? Hein? Parábola e alegoria, sabe mais ou menos o que é? Né? Então Jesus Cristo, ele ensinava por parábola. E parábola, né? Eu trouxe aqui uma coisa que eu botei e fui lá imprimir. Olha o que quer dizer parábola. Só para a gente entender mais ou menos como Jesus Cristo ele ensinava. Como que ele passava para os homens, né? As mulheres que estavam diante dele. A parábola. O vocábulo parábola, por derivação, significa por coisas lado a lado. E semelhança à palavra. Alegoria, que por derivação significa dizer coisa de maneira diferente. Olha só, você pode dizer algo que seja de maneira diferente. O objeto do ensino por parábolas e alegoria é o mesmo. Visa iluminar o ouvinte apresentando ilustrações interessantes, de onde possa concluir por si mesmo a verdade moral ou religiosa. Ou seja, se Jesus Cristo falasse com ele, né, uma coisa concreta ou sensata diretamente, eles não iriam entender. Já pensou? Eles nunca ouviam falar de algumas coisas. Então, Cristo falava por parábola, até mesmo para ele entender, ou também chamar a atenção dele. Eu não vou usar aqui o carnaval, né, que tem alegorias também, para não poder falar coisas aqui e profanar o altar. Não, né? Eu não gosto muito disso. Mas, vamos supor, você tem aqui um jogral, ou você tem uma encenação, e você quer passar aquela encenação para alguém, através de um louvor ou de uma cena que está sendo mostrada. Vamos supor, se entrar aqui agora, né, se a gente colocar aqui uma cena, fizer uma encenação de Jesus Cristo sendo crucificado, sem ninguém falar nada, entrar ele apanhando, né, trazer ele até aqui, depois colocar ele na cruz, o que os irmãos vão entender? Os irmãos vão entender que Jesus Cristo está sendo crucificado. Isso é uma forma de expressar ou se ilustrar para que alguém venha entender. Um exemplo, o surdo e o mudo, ele não ouve, né? O surdo e o mudo, né? Ele não ouve, não fala. Então, algumas coisas você tem que fazer pelos sinais ou pelos gestos, para que ele venha entender, né? Ou seja, se você que não sabe usar libras, né? Falar por libras ou pelos sinais que o surdo e o mudo têm. Então você vai usar de uma forma ou de um jeito para tentar explicar a ele. Isso é o quê? É uma forma de você colocar para que outra pessoa venha entender, ou até mesmo você também. Opa, eles não estão falando nada mais, aquilo ali está querendo dizer isso ou isso. Era a mesma coisa que Jesus falava com o discípulo ou com os homens. Ele falava por parábolas, até mesmo para poder chamar a atenção de quem estava ali, né, e despertar aquilo. Vamos supor, se eu fizer aqui uma pergunta aos irmãos, eu já faço para poder o quê? Despertar um pouco do raciocínio. Os irmãos às vezes até sabem a pergunta ou sabem a resposta, mas querem o quê? Querem primeiro, né? Ou será que é verdade? Será que é? Mas você nunca vai poder, né? Não vai ter como ou aprender, ou perguntar, ou responder, se você não falar, né? Então, quer dizer, isso é uma forma de chamar a sua atenção para poder aprender e poder também falar e usar o teu raciocínio. É assim. Então, Jesus Cristo, ele falava por palavra. Olha aqui, o valor de tal método de ensino é duplo. Olha aí. Primeiramente, torna muito mais fácil a assimilação da verdade, pois a verdade contida numa história entra até as portas humildes. E em segundo lugar, a verdade assim aprendida fixa-se com facilidade na mente e na memória. Ou seja, o próprio Jesus falava também até um ponto dele poder chamar a atenção daqueles que estavam ali. Pois ao tirar suas próprias deduções pelas ilustrações, o aprendiz, em realidade, está ensinando a si mesmo. Mas apesar de que a parábola e a alegoria, por derivação e significado, quase não pode ser distinguida entre si no uso comum. Um exemplo, hoje nós temos tantos meios, né, de nós aprendermos. Naquela época, não tinha essa facilidade. Não tinha. Então ele falava até para chamar a atenção. Hoje não. Hoje você tem um manual que é a Bíblia, você tem um comentário bíblico, você tem uma internet,
Você tem vários recursos que você possa aprender. Hoje você só não aprende a palavra de Deus com mais clareza se você não quiser. Hoje você tem seminário. Hoje você tem tantas formas, tantas coisas para poder aprender a palavra. Você vê um versículo, você quer tirar uma dúvida, você vai lá, pega uma Bíblia de estudo, se compara com outra e vê outras versões até um pouco mais claras diante, né, o nosso dia a dia cotidiano. É a mesma coisa. Então, Cristo falava por parábolas, até mesmo para chamar a atenção dele e ilustrar. Ó, isso quer dizer isso, estou explicando dessa forma. Então, Jesus Cristo tinha essa facilidade. Mas nós vamos entrar agora um pouco aqui na parte do semeador. Vamos ver se dá um tempo, né? Se caso não der, depois a gente tenta explicar, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque o estudo é um pouco longo. Mas vamos tentar resumir até para os irmãos aprenderem. Eu sei que os irmãos já aprenderam isso na escola dominical, já foram faladas, mas é bom sempre você estar frisando para poder aprender. Por quê, irmãos? No meio da igreja, ou no meio de nós mesmos, vai ter sempre o joio ou o trigo. Vai ter sempre o joio e o trigo, né? Tem o semeador. Você que veio da zona rural, né? Eu falo isso para meus cunhados, que eles pegaram uma terra na época, e essa terra, né, estava toda cheia de mato, aquela coisa, tinha que tirar tudo, limpar. Então o que eles fizeram? Tem umas terras que a terra não é tão apropriada, tão boa, para se você se cultivar. Mas dependendo da forma que você cuida do solo, você tem uma boa plantação. O que você tem que fazer? Você tem que tirar, você tem que limpar, você tem que jogar um calcário, você tem que jogar, né, uma coisa para refrescar a terra, você tem que jogar adubo, você tem que jogar tantas coisas para poder preparar o solo. Então você joga ali a semente ou a muda para que ela venha crescer e ela venha dar bons frutos. Isso é ser um semeador, é ser um bom agricultor. Já viu aquelas pessoas que quando falam assim, esse tem a mão boa. Esse tem a mão boa. Por quê? Aonde ele coloca a mão, que ele cava, que ele tira, onde ele coloca a semente, ele consegue, ele dá, ele cuida. Mas você sabia que dentro da igreja tem pessoas que não têm essa mesma condição de falar? O que é? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o campo. O campo está grande aí. O campo está grande. Mas tem pessoas que não têm a facilidade de poder jogar uma semente para ganhar uma alma. A palavra está dizendo sobre isso. E também na parte do joio e do trigo, são pessoas que estão no meio da igreja, que aparentemente são trigo. E o trigo ele tem que andar junto com o joio, junto. E se você arrancar de uma forma para separar, você pode danificar o trigo. Então o que tem que ser feito? Quando vai se colher ou vai se retirar, vamos supor, quem aqui já colheu milho, já colheu café, ou tantas coisas, né? As irmãs aí que vieram, né, lá do Nordeste, do Sudeste, na parte da agricultura, né? Já mexeram com a pecuária, mamãe, você sabe que quando você colhe a soja, ou quando você colhe o milho, o arroz, independente do que for, ele vem praticamente limpo. Ele não vem. Você tem que fazer uma separação, né? Hoje tem aquelas máquinas do eu acho bonito. Eu gosto de ver muito, né? Eu não sou muito de assistir a ex-Globo não, mas o Globo Rural, por ser uma coisa que fala sobre a agricultura pecuária, eu gosto demais daquela parte daquele programa. Eu gosto de ver os gados, os cavalos, aquele negócio de pesca e companhia, esse negócio de siga bem, caminhoneiro, essas coisas, eu gosto. Que passa na estrada e a gente conhece o nosso Brasil como ele é, né? Como se trata os queijos, o leite, essas coisas. E eu gosto muito de ver a parte da agricultura do nosso país, da riqueza do nosso país. Então o que acontece? Ele nunca vem limpo. Você tem que fazer uma separação. Vem um caco no meio, né? Alguns quebradiços da parte do caule, né? Que vem ali, você colhe, você pega. A minha esposa que pegou muito café, os grãos caem junto com as folhas. Então você tem que separar as folhas, né? Aquilo que é na fundura, depois você tem que fazer uma parte de um cisco para poder ciscar e tirar. Então tudo isso, para depois dar uma boa qualidade e limpar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas vamos dar um ponto aqui, na parte do semeador, né? Semeador, ó irmãos, nós temos que ser semeador. Temos que semear. Já pensou? A pessoa, tem gente que semeia, mas ele coloca, vem um sol, as coisas, passa, seca, fala, e aí? Murcha, não consegue, porque não tem um cuidado, né? Tudo que coloca na mão dele, ele consegue estragar. Nada. E nós vamos falar sobre isso aqui. Mais alguns pontos aqui, depois a gente vai usar. Deixa a Bíblia aberta aí, que a gente vai usar a Bíblia daqui a pouco, hein? Bastante. Tá bom? Deixa a Bíblia aberta aí. Olha aqui, ó.
Esse capítulo 13, né? Esse capítulo 13, né? Temos as parábolas do reino do céu, que descreve o resultado da pregação do evangelho e das condições espirituais prevalecentes na terra, na esfera da manifestação visível do reino do céu até o fim dos tempos. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que interessante. Vai vendo. Ó, em quase todas as parábolas, Cristo ensina que dentro da esfera da manifestação visível, atual do reino dos céus, entre os homens, haverá o bem e o mal, e o verdadeiro e o falso. Como assim, pastor? Como assim? Tem o bem e o mal? Tem. Tem o verdadeiro e o falso? Tem. Você sabia disso? Dentro da igreja é o que mais tem. Tem o verdadeiro e tem o falso. Tem aquele que está na tua frente, ele é uma coisa, mas por trás ele está falando de você. Sabia disso? Quantas pessoas, irmão, né, que estão do meu lado, mas já falaram da minha pessoa para outras pessoas. Quantos? Graças a Deus que Deus nunca engana quem é trigo e quem é joio. Deus nunca engana. Por quê, irmão? O joio, ele é parado. O joio, ele não se manifesta. O joio, ele não dá fruto. O joio, ele não faz nada a não ser atrapalhar o trigo. Um exemplo. A missionária Celeste está aqui, né, fazendo a obra. Calma aí, né? Estamos aprendendo a palavra. Está aqui, pau. Estou fazendo a obra de Deus. Aí, às vezes, porque eu não quero fazer, eu chego à missionária Celeste. É bom coisa não. Não que isso, ó. Faz assim, não. Ó, se fosse você, eu não coisava isso. Se fosse você. É o trigo, é o joio. Ele não faz, né, Luana? Ele não faz, mas também não quer que outras pessoas façam. Ele sempre vai atrapalhar. E isso é uma convivência. Só quem vai separar isso é o grande semeador lá em cima. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas vamos dar mais um pulinho aqui. Entre aqueles que professam aqui o seu nome, olha aí, haverá apostasia e o mundanismo, bem como a fidelidade e a piedade no fim da presente era. O mal será destruído. Ele vai ser destruído um dia. Pode ficar tranquilo. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Versículo 43, coloca aí, pastor. Desse mesmo coisa. Versículo 43. Versículo 43. Versículo 43. Só para a gente frisar isso aí. O justo resplandecerão. Ó, coloca aí. Desse mesmo capítulo nós lemos. Mateus 13, versículo 43. A gente leu aqui assim um pouco. Mas depois, olha aqui, ó. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Os justos resplandecerão. E o joio, ele vai ser aniquilado. Ele vai ser aniquilado. Não tem como. Amém? 2. Essas palavras foram proferidas a fim de que os verdadeiros seguidores de Deus, ó, saibam que o mal e a oposição da parte de Satanás e seus seguidores existirão aqui na terra, até mesmo dentro do atual reino invisível dos céus, que é a igreja, uma manifestação parcial do pleno e futuro reino prometido por Deus a Davi e que será regido por Jesus. Segundo Samuel 7. Oh, Deus. É, irmão. Tem gente, né? Isso em geral, é a palavra que fala isso, né? Eu já vi muito isso. Tem gente que ele está dentro da igreja, mas ele está guiado pelo Satanás, tá? A palavra está dizendo isso. Ele está guiado. Eu sou crente, veste como crente, anda como crente, faz como crente, mas não é crente. Ele está regido por Satanás. Entendeu? A gente tem que vigiar muito. Até muito que vai entrar por essas portas. Ou vai sair, ou a gente vai ver. Temos que ter essa sabedoria. Olha aí, ó. 7, versículo 12 ao 16. Se quiser anotar, pode anotar aí. Tá bom? Ó, do 12 ao 16. Quando teus dias fores completos e vieres a dormir,
com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Está falando de Davi, né? Que sair das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha aí, dá mais um pulinho aí, Pablo. E eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. 15. Mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirarei de Saul, a quem tirei diante de ti. 16. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Olha aí, da raiz de Davi, né? Da raiz de Davi, um dos maiores reis, Saul foi rei? Foi. Mas um dos maiores reis foi Davi. A raiz de Davi veio o nosso Cristo. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Coloca aí também, Fábio. Lucas 1, versículo 32 e 33. A igreja é uma manifestação parcial do pleno futuro e do reino prometido por Deus a Davi. Olha aí. Lucas 1, versículo 32 e 33. Ó, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Tudo isso um preparatório para a chegada do Messias, do nosso Jesus. Lá em cima, os anjos vão estar separando isso. O joio e o trigo. Opa, esse aqui é trigo. Não, esse aqui é joio. Joga para cá. Hoje, nosso Jesus, ele é advogado. Mas breve, ele vai vir como juiz. E não vai ter chororô, não. Ah, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor. Em teu nome eu falei em outras línguas. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu falei. Abre seus livros. Não tem para onde correr mais. Então, seja um bom semeador. Seja um bom semeador. Né? Hoje é que dia? Hoje é 9. Hoje é 9, né? 9 de junho. Do dia 1º de janeiro até hoje, quantos ganharam uma alma para Cristo? Uma alma. Uma alma para Cristo. Uma alma. Uma alma. Olha aí. Tirando o evangelismo que a gente evangelizou, que a gente semeou a semente. Depois a gente vai falar sobre isso. Né? Quantos ganharam? Uma alma. Quantos? Abriu o seu WhatsApp. Olha, Jesus te ama. Tem obra na sua vida. E aí? Facebook. Jesus te ama. Tem obra na tua vida. Seu vizinho do seu lado. Já convidou ele para vir no culto? Domingo que vem? E aí? O que tu não fazes, tem muitos vasos operados pelo mal que vão fazer para beneficiar ao diabo, ao Satanás. E aí? Ou você vai pregar só para o teu pai, para o teu filho, para o teu amigo, para os teus parentes? E aí? Vamos lá. Está difícil pregar para um parente, ainda mais para o ímpio. E aí? Ganhe primeiro da tua casa primeiro. Vamos lá então na nossa casa. Quantos? Minha prima hoje, uma das minhas primas falou comigo. Ó, primo, ó. Meu filho, vou dizer logo para ela fala, vai vir falar de novo. Vou ter que falar, meu filho. Só tem Jesus. Você foi ensinado e sabe dessa verdade. E aí? Você já conseguiu falar para o teu esposo? Para tua mãe? Para teu pai? Você é semeador? Esse é o papel. Eu não vou nem abrir a Bíblia para falar. Ide por todo mundo. Falou baixo, irmão. Vamos à Bíblia. Ide por todo mundo. Então, é uma ordem imperativa para todos nós. Né? É uma ordem imperativa. Ide fazer discípulo. Você tem que ser semeador. O agricultor, ele deixa de colher, né? Ou ele deixa de plantar.
Ele vou plantar só hoje, vou dar. Não. Ele tem que fazer o quê? Depois que ele plantou, tiver antes. Se ele não tirar a erva daninha que está lá, ou não tirar os matos, o que vai acontecer? Ele vai morrer. A árvore vai morrer, então você tem que cuidar. É a mesma coisa. Nós temos que ser semeador. Né? Temos que ser semeador. Temos que ganhar, Ruth. Temos que ganhar alma. Tem que ganhar. Tem que dar no teu currículo. Né? Aí não há tempo ainda. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para você ganhar pelo menos uma alma aí para Jesus. Amém? Vamos dar mais um pulo. A única maneira de a pessoa vencer Satanás e a influência do mal será pela dedicação sincera e total a Cristo. Olha aí. E vivendo em santidade, para exemplos de bem e do mal dentro da igreja. É a única forma. É a única maneira. Você só consegue vencer, né? Sendo, santo. Ah, mas eu não sou santo. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser santos. Nós falamos isso aqui no outro estudo mais um pouco atrás. Nós temos que procurar andar nisso. Nós temos que procurar. Essa é a única maneira. Vamos lá? Coloca aí, do Mateus 13, versículo 12. Aquele que tem, se dará. Olha aí. Aquele que tem, se dará. Esse aqui é um ponto principal. Olha aqui, Pois a quem tem, dá-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. O que quer dizer isso? Você olhando esse versículo, o que quer dizer isso? Já viu aquelas pessoas, já viu aquela palavra 10 talentos? Né? Que tem 1, tem 2, tem 3. Tem pessoas que enterram o talento, o dom. Né? Tem pessoas que têm um dom de pregar, mas ele enterra. E sabia que tem pessoas que têm um dom, e pela pessoa não querer ou desprezar, Deus tira aquele dom e reparte e dá para o outro, ou um talento. Isso aí. A unção que poderia estar em mim, eu não quero. Você não quer não? Eu vou pegar o teu, então eu vou retirar o... Sabe disso? Cada um de nós temos um padrão. Cada um de nós temos um padrão. Uma posição com Deus de vida. E nós temos que exercer isso. Nós temos que exercer isso. Até aquilo que tem lhe será tirado. Deus tira. Você não quer, então eu vou tirar. Eu vou recolher. Vamos lá? Vamos dar mais um saltozinho aqui. A boa semente e o joio. Alguém sabe dizer o que é joio? Alguém sabe o que é joio? O que é joio? Né? O que é joio? O que é joio, Davi? Sabe? O que é joio? Isso. Ouviu já falar da erva daninha aqui? Já viu falar da erva daninha? Né? Já viu quando a árvore fica toda tampada aqui assim, né? Dá aquela coisa. Aí começa a secar. Né? Quem já viu aí? A erva daninha. Já viu, né? Tipo a trepadeira. Alguns falam que aquela erva daninha é até bom para um chá, né? Um chá não, para erva daninha que bate com leite, né? Erva de passarinho também. Você bate e toma, é muito bom para limpar. Né? Mas eu coloco aqui, olha o que é joio. Uma palavra geral usada para detonar qualquer espécie de ervírica, mas que em Mateus 13, 25, ocorre referindo-se provavelmente ao joio barbado. Quando ainda está na erva, o joio se assemelha muito com o trigo. Ele parece demais com o trigo.
Quem olha dá a entender que é. Só parece, mas não é. Não é. Ele tem uma semelhança. Muito com o trigo. Se o conselho bíblico for seguido e for permitido, que tanto o joio como o trigo continue se desenvolvendo junto até a ceifa. Olha aí. Aí, ó. Eles são bem parecidos, irmão. Ó. Joio e trigo. Mas o trigo é diferente. Se você chegar bem perto, você vai ver que ele é totalmente diferente. Só que eles crescem junto. Eles crescem junto. Olha aqui. Então a erva daninha pode ser claramente distinguida e é usualmente as mulheres e as crianças que cabe a incumbência cansativa de separá-los manualmente. Era como se fosse na parte da erva, né? Elas tinham que separar. Isso era uma parte. Tinha que separar. Vamos supor, pega o feijão. Né? Quem já limpou o feijão aqui sabe, né? Isso. E vai jogando, limpando. E é uma coisa, né? Né? Para limpar. É a mesma forma. Olha como é que é. A vida do campo, meu irmão, é uma vida meio árdua. É uma vida meio árdua. Mas nós temos que ser um bom semeador. Temos que ser. É fácil ganhar uma alma? Não é. Mas nós temos que persistir. Temos que botar a semente lá. Mas vamos lá. O joio é frequentemente lançado às galinhas como ação. Semear joio em campo alheio com o propósito de vingar-se. Olha aí, ó. Era um crime segundo a legislação romana. Tinha pessoas que faziam isso. Né? A legislação romana que coisava. Era um crime. Tradução dada em vossa versão portuguesa da planta. Comum na Palestina, na Síria, como semente frequentemente encontrada entre as plantações de trigo e de cevada. Dificilmente se trata da mesma planta, que no Novo Testamento recebe o mesmo nome. Nas palavras de Jesus, a qual é identificada como Lourim Temum Letum, portanto, o termo português, joio, é usado para traduzir em vossa versão, tanto o hebraico, bochá, como o grego, zizania, ainda que esses dois vocábulos não sejam equivalentes nesses dois idiomas originais. Resta dizer que o termo hebraico, bochá, é empregado exclusivamente em Jó 31:40. Coloca aí. Jó 31:40. Enquanto o termo grego zizania ocorre 8 vezes, todas elas no 13º capítulo de Mateus. Mas coloca aí, Jó, capítulo 31, versículo 40. Olha o que vai dizer aqui, ó. Para a gente fechar nossa parte aqui, a gente vai entrar em outros pontos. Olha aí, ó. Por trigo me produza carnes, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Ou seja, ao joio e trigo. Se tu for tentar arrancar, vamos supor, tem um joio e trigo aqui dentro da igreja. Se tu for tentar tirar, tu vai matar o trigo. O trigo sempre vai sentir. Se tu der uma palavra mais blanda, então o que seja, eu tenho que esperar no dia que o ceifeiro, o semeador, com os anjos, no grande dia da consumação, venha poder separar isso. Porque se eu for tentar mexer, ou for tentar falar, eu vou arrancar. E nós temos que ter cuidado dentro da igreja. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado. O trigo tem que prevalecer. Mas o joio sempre vai estar no meio. O joio vai murmurar. O joio vai te criticar. O joio nada para ele tá bom. Né? Ah, não gostei daquele uniforme. Ah, não, a cor não foi boa não. Ah, a missionária colocou essa cor aí, só essa cor que vem. Ah, mas a irmã fala daquele jeito. Ah, o pastor é chato, fala demais. Ah, o evangelista fala de uma forma aqui assim. O joio sempre vai criticar. Ah, mas não estou entendendo mais nada. Ah, mas não sei o quê. O joio sempre vai ter uma forma de falar. Ah, não, porque os jovens cantam assim. Ah, os jovens cantam assim. Ah, não, esse jovem grupo chato.
Ah, é 3 horas da tarde. Ah, que não sei o quê. Ah, o sábado das irmãs é tal hora. Ah, não... é tanta coisa. O João sempre vai criticar. Ou vai falar. Ele vai botar desânimo. Ele vai tentar parar a obra. Ele vai tentar te parar. Então você tem que saber que você é trigo. O joio você vai ter que saber conviver com ele. Mas você tem que colocar em posição com Deus, em santidade com Deus e diferenciar. O joio vai andar junto, mas você tem que saber se separar. Tem que saber se separar. E hoje, no local de um dirigente da igreja, né, um pastor, nós temos que saber se policiar com isso. Você não pode nem matar nem o joio nem o trigo. Eles vão dar junto. Mas você tem que ter a sabedoria para lidar. Você pode dar glória a Deus? Amém? Vamos dar mais um saltozinho aqui. Olha aqui. Isso aqui é boa, hein? A palavra do trigo e do joio salienta o fato de que há uma semente da má semente de Satanás, paralela da palavra de Deus. O campo é o mundo, como nós lemos aqui, ó. O campo é o mundo, irmão. O campo é grande, hein? Quando você olha aquela terra que assim que tu vê, ai meu Deus, que lavoura grande, para colher isso tudo, para limpar isso tudo, o campo é grande, irmão. Ah, o campo lá fora, o campo é grande, né? No terceiro sábado vai ter aqui o culto da Live das Irmãs, tudo bem. Mas no quarto, né, sábado vai ter evangelismo. O campo é grande, gente. Cadê a semente que você tem que plantar? Né? Vamos lá? E a boa semente são os filhos do reino. Essa boa semente somos nós. Né? O evangelho e os crentes verdadeiros serão plantados em todo o mundo. Se você for ver hoje, Estados Unidos, Brasil, em qualquer parte do mundo, e alguns que não chegaram ainda em algumas tribos, em algum lugar, mas estão chegando. Eles serão plantados em todo o mundo. Satanás também plantará os seus seguidores, os filhos do maligno. Ó, entre o povo de Deus, para se contraporem à verdade divina. Ele sempre vai. Ele sempre vai. Rapaz, eu me dava muito com isso, missionário Celeste. Dava muito com isso. Sempre tinha algumas pessoas, né, que vinham com algumas perguntas capciosas. Tem uns professores que eu estudei muito, que a gente aprendia muito, né? Eles sempre vinham com algumas perguntas capciosas. Algumas coisas para tentar confrontar o professor. Ou na escola dominical, alguns pontos. Mas o camarada vinha e usado pelo diabo. Às vezes pegava uns textos isolados e colocava para dar aquela polêmica. Né? Mas não sabia que você, baseado na palavra, a gente vinha também arrebentando. Pá. Pá. Quem é você? Tu quer pegar um texto de um versículo para coisar? Tu não lê nem a Bíblia. Né? Tu não lê nem coisa. Nem o Pentateuco todo tu sabe que tu leu. E quer falar de coisa. Um crente verdadeiro, irmão. Um crente hoje. Um crente hoje. Quem aqui já leu a Bíblia toda aqui? Quem já leu a Bíblia toda? Não, é bom. É bom você ler a Bíblia toda. É bom. Ah, não, mas é para a gente ler, para coisar, porque é obrigação. Não, não é que é coisa, mas é bom. É bom você ler. É bom você examinar, você meditar. É bom. Né? Tem gente que já leu e não sabe nada. Porque não entende, às vezes não ó coisa. Mas é bom. Mas sabe o que é isso aí? É o crente. Ah, Jesus. Né? O crente tem que ter intimidade com Deus, irmão. Quantos já ouviram aqui a voz de Deus? Né? Já ouviram. Mas não através da boca do homem. Às vezes você mesmo sozinho já ouvindo a voz de Deus. Porque ele tem que ter intimidade com Deus. Conhecer a voz do Espírito Santo. A voz de Deus. Nós temos que saber. Aqui é a boca de Deus, ó. Peraí. Onde você aqui? Ah, a boca. Tem que ler, irmão. Temos que ler. Temos que ler. Eu conheço pessoas que compram o jornal, lê o jornal todinho. Mas se mandar ele ler a Bíblia, ele tem a dar um cansaço, dá um desânimo. Ai, começa a dar sono. Por quê, meu? Você tem que ler o seu manual. Tem que ler. Você tem que ter intimidade com o teu Deus. Você não tiver intimidade, né, faça um plano anual, irmão, de ler. Ah, mas é necessário ler a Bíblia toda? Irmãos, é para quem gosta. É para quem se dedica, para quem coisa, para quem estuda. É muito bom.
Não é para ser igual esses aí não, né? Que acha que é, sou teólogo, não sei o quê. Pô. Essa é uma coisa. Que conhece demais, mas não pratica aquilo que vive. Esses são os verdadeiros joios. Ele conhece a Bíblia de cá, lá para cá. Né? Desculpa o termo. Ele conhece tudo na Bíblia. Ele sabe exegese, ele sabe hermenêutica, ele sabe tudo. Ele é um bom conhecedor. Mas não vive aquilo que prega. Não vive aquilo que vive. É o joio no meio do trigo. Não obedece. Não aceita a repreensão. Fica bicudo. Crente mimado. Não aceita a repreensão de Deus. É melhor você aceitar a repreensão de Deus, usado pelo servo falando, do que você ser repreendido naquele grande dia. É melhor. Né? Aqui. Eu estou aqui como dirigente. Não tem que me obedecer, não. É a palavra de Deus que você tem que obedecer a Deus. Mas Deus coloca o sacerdote, coloca um anjo da igreja, para cuidar do rebanho. E eu tenho muito cuidado, até mesmo para falar com as ovelhas. Que são seres humanos, mas são a igreja de Cristo, ovelha. A gente tem que saber falar. E nós temos que se policiar. Jesus Cristo falava manso? Falava. Mas o discurso era duro. Esse discurso aqui, irmão, se você entrar no profundo nele, ele é duro demais. É ou não é, Fábio? É muito duro. Mas às vezes o dirigente, o pastor, ele fala uma repreensão e usa aos crentes. Obreiros, já vi muito obreiro mimado. Irmãs, né? Jovenzinhas, irmãos, parece que não tiraram a fralda ainda. Parece que não se amadureceram. Nós temos que amadurecer. O apóstolo fala que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora que sou grande, sou velho, né? Eu tenho que fazer as coisas que eu sou como homem. Eu conheço pessoas, mas que agem igual menininha. Que isso, irmão? Você é mulher de Deus. Você não é mais criança. Se ponha no lugar de mulher de Deus. Se põe no lugar de homem de Deus. Aí vai fazer igual aquela rainha Esther, né? Teve que chamar a rainha Esther, uma mulher, para poder fazer as coisas, de cuidar das coisas. Por quê? Porque o marido, o rei, não tinha como. A gente tem que aprender, amadurecer nas coisas de Deus. Quando eu fui ser obreiro, eu era bem novo, mas era casado já. Se eu não me engano, eu tinha 1 ano, 2 anos, 1 ano de casado. 1 ano de casado. Quando eu voltei, eu casei. Aí no ano seguinte, 2007, eu fui separado, auxiliar de trabalho. Aí o pastor me chamou. Eu era jovem, eu estava me amadurecendo. Aí o pastor falou comigo, me chamou, ele conversou. E ele pegou e falou, olha, você era jovem, né? Você ainda continua sendo jovem. Mas você tem que pôr uma posição agora que você é homem de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você, né, para quem é mulher, para quem é homem de Deus. Você tem que tomar uma maturidade agora. Então, dali para cá, eu comecei a tomar aquela posição. Eu tinha que ter uma mudança de vida. Eu tenho que ter uma mudança radical na minha vida. Eu tinha que fazer. Então, a gente veio ser aprendizado. Aí, no outro ano seguinte, eu fui ao diaconato. E depois vim vindo, aí vim a presbítero. Me sempre amadurecendo. Né? Tem que amadurecer a Ruth. Casou com 18 anos. Igual a Valéria quando casou. Casou com 18 anos. Quando eu comecei a namorar com a Valéria tinha 17 anos. Eu noivei com ela. Noivei. Foi uma coisa que eu falei assim. Ó, minha filha. Eu não quero saber de enrolar não. Como era uma parente, minha tia. Ó, meu. O negócio no interior é logo reto. Pá. Ó, como é que é? É isso, é isso. Eu comecei a namorar com a minha esposa. Aí eu peguei, comecei a ir. Eu falei assim, ó. Eu sei da minha chamada. Aqui, irmãos, rapidinho. Eu sabia da minha chamada. Eu sabia da minha convicção. Do que eu era, do que eu tinha que ser. Então, eu falei, eu não posso ficar com esse negócio. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, minha mãe está entendendo, testemunha. Eu peguei, namorei. Quando foi 3 meses, eu noivei. 6 meses, um pouco, já casei. E quando foi logo no final do ano, eu já fui separado do auxiliar de trabalho. Porque naquela época, só era levantado a obreiro quando você era casado.
Hoje não, hoje tem umas facilidades, tem algumas coisas, tem a chamada de Deus que a gente vê, ou o homem de Deus vê e coisa, mas eu já fui logo. A Ruth casou com 18 anos. Só que ela vai cantar coisa de mocinha como mais antigamente? Não. Entender que ela casou e ela tem uma vida de casada. Por quê? Ela, hoje você tem quantos anos, Ruth? 21. Ela não é mais senhorita, como antigamente. Ela é uma senhora. Se ela for ver na certidão de casamento dela, o que vai estar lá? Senhora Ruth e senhor Elton. Eles são dois senhores. Dois senhores. Então, a partir daquele momento, ó, bum. E quem casa mais cedo, como lá em Minas casa, né? Às vezes o pai tem que assinar para botar, para colocar. É a mesma coisa. Então, nós temos que ter maturidade. A minha prima, a irmã da Valéria, foi com 13 anos de idade. Já assumindo 13 para 14 anos. Claro que foi um pouco. Mas só que Deus, Ele tem seus propósitos. E você tem que entender isso. Tem que entender isso. Nós temos que tomar essa posição. Temos que tomar essa posição. Nós temos que seguir avante e andar. Não podemos retroceder. Nós temos que andar. Há um chamado em a vez de cada um. Né? A Raíssa adora o nome do Senhor. Ela louva. E gosta de louvar. E vai se aperfeiçoando. E Deus vai capacitando. E vai enchendo. Ela é trigo. Mas se contaminar com o joio, ela vai morrer espiritualmente. Fala. Né? Você queria falar uma coisa. Mas vamos lá. Olha aí, 2. A obra principal dos emissários de Satanás do reino do céu, na presente, era solopar a autoridade da palavra de Deus. Coloca aí, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4. Olha aí. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. O que é esse versículo aí? Sabe o que quer dizer? Ela tentou, a serpente tentou enganar Eva e enganou. E enganou. Enganou. Ó, Deus disse assim, mas Deus disse que não é para comer, não. É porque Deus falou que se você comer, vão se abrir os olhos, você vai ter aquele entendimento, vai saber, vai ser melhor. Com sutileza. É a mesma coisa. O inimigo, ele vai ficar falar para ele, também não tem dia nem noite, para tentar derrubar. E vai usar dentro da igreja ou fora da igreja para tentar te parar. Sabia disso? Então nós temos que ficar vigilantes. Vamos lá. Ih, vamos dar mais um pulinho. Espera aí. E promover a iniquidade e as falsas doutrinas. Olha quando tem muitas falsas doutrinas. Sempre onde tem o joio e o trigo, sempre tem isso. Coloca aí, evangelista Fábio. Atos, capítulo 20, versículo 29, versículo 30. Ó, e promover a iniquidade e as falsas doutrinas. Isso é bom, hein? 20, 29, 30. Olha aí, ó. Atos 20, 29, versículo 29, versículo 30. Olha o que vai dizer aí, ó. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Dá uma paradinha, Fábio. Pode baixar no 29. Ó. Na minha partida, isso é Deus falando, ele vai subir. Mas, ó, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Não vão poupar. 30, Fábio. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, olha aí, falando coisas perversas para atrair o discípulo após descer. Sempre vai haver alguém, vai entrar, ó, e não, é isso, porque não vai querer distorcer tudo aquilo.
Eles vão vir como lobo. Você parece ter ovelha. Vai vir como lobo, ó. Engateando. Bonitinho. Igual gatinho, mansinho. Né? Mas na verdade eles são lobos, cruéis. E eles vão distorcer tudo aquilo. Vão enganar o rebanho. Mas ainda bem, meu filho. Graças a Deus. Que aqui tem homem de Deus. Porque se o lobo entrar aqui, ele vai levar uma cajadada bem boa mesmo. Vou dar nele aquela pancada bonita. Para ele não contaminar o rebanho. Pastor, dói? O cajado do pastor dói? Fala aí. Dói o cajado? Né? Dá até uma doída, mas não vai te matar. Não te mata. Né? Não te mata. É pior do que você lá fora. Você apanhar, você ser mordido do lobo, mas depois você vai vir com tudo isso. O pastor vai vir, vai passar um mercúrio, um metiolate, vai jogar um macete, vai dar aquela curada, e você vai ficar boa de novo. E vai ficar bom de novo. O cajado não pastor não mata. Ele te disciplina ou repreende. Quando fala disciplina, é disciplinar. Não é corriqueira, não. É uma disciplina, ou ele vai te corrigir. Para o quê? Para que o rebanho, ó, ele entra junto com o seu pastor, lá no céu. Amém? Vamos dar mais um pulinho. Cristo falou em outra ocasião de um grande logro entre o seu povo. Olha aí. Por causa desses que se apresentam como verdadeiros crentes, quando a realidade são falsos mestres. Olha aí, eles são falsos mestres. São falsos mestres. Eles estão no meio de nós, mas vão nos enganar. Não estou falando que aqui, dizendo que aqui alguém é não. Mas é uma forma de nós entendermos. Hoje, eu fiquei maravilhado aqui domingo com o culto. E fiquei maravilhado com a igreja aqui, como estava, o número. E olha que não veio o restante dos irmãos todos. Mas eu fiquei maravilhado. E esse rebanho, Fábio, só tem a crescer. Sabe o que gera ovelha? Sabe quem gera ovelha? Quem gera ovelha? Quem gera ovelha, irmãos? Ovelha gera ovelha. É a obrigação do pastor gerar ovelha? Não. O dever do pastor é cuidar. Não quer dizer que eu possa também gerar também. Porque eu sou ovelha também. Mas estou aqui como na posição de pastor. Mas são vocês que são ovelha, que vão gerar outras ovelhas. E trazer para esse rebanho, para esse aprisco, para que nós possamos o quê? Cuidar da pasto verdejante e alimentar. Como os irmãos estão aqui aprendendo essa palavra. Então, tenhamos muito cuidado. Que no meio do rebanho, vai sempre ter um bode. Quer falar uma coisa, Fábio? No meio do rebanho, sempre vai ter um bode. Sempre vai ter. Mas nós temos que ficar, ó, de olho aberto. Opa, aquele ali parece, mas não é. Opa, aquela ali parece, mas não está assim. É o rebanho. E sente o cheiro. E vou dizer uma coisa, o pastor sente o cheiro. O nosso sente o cheiro, sente. Opa. Esse não está cheirando o cheiro de ovelha. Não está sentindo o cheiro do rebanho. Né? Não tem como. Já viu aqueles, acho muito bonito, aqueles que mexem na agricultura, na pecuária, né? Aí pega aquele rebanho de gado, né? Aí toca aquele berrante, né? Ele vai fazendo assim, vai pra cá, pra cá. Aí sempre tem uma que quer dar uma fugidinha, né? Ele vai lá, coloca aqui assim, vai. Né? Ou pega uma varinha, vai pra cá. Né? Vai orientando. É a mesma coisa. Então nós temos que orientar. O semeador tem que tomar muito cuidado também. Vamos lá, dar mais um pulo. Olha aí, ó. Este fato de coexistência do povo de Satanás com o povo de Deus, na dimensão visual atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios no fim da presente era. Para todas estas parábolas que enfatizam atual condições da mistura dos crentes e o descrente. Coloca aí, Fábio, Mateus 22. Mateus 22. Do versículo 1 ao versículo 14, mas coloca só o versículo 14,
Depois em casa você lê, né? Olha o que diz o 14 aí, ó. Olha aqui, ó. Então você, depois você dá uma lidinha nesse capítulo todinho em casa. Do versículo 11, eu não vou ler tudo aqui só para a gente não perder tempo. Mas olha aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Junto, quero ver agora você lendo. Espera você anotar aí, para nós lermos. Olha o que diz aqui, vamos lá? 1, 2, 3. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Pode chamar todo mundo. Mas poucos vão ser escolhidos. Né? O campo pode dar grande. Ó, que bonito. Mas no meio vai ter sempre uma erva daninha, alguma coisa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E verdadeiramente, naquele grande dia, poucos vão ser escolhidos. Amém? Coloca aí também, Fábio. Mateus 25. Mateus 25. Do versículo 1, depois você lê em casa, ao versículo 13. É uma passagem bastante conhecida, né? Coloca o versículo 13, Fábio. Não, versículo 11. 11, 12, 13. Isso. 11, isso. Ó. 11, 12, 13. Vamos lá, ó. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Olha essa, já está começando a fazer separação. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nem o dia e nem a hora. Aqui agora é noite. No Japão é dia. Aí uns falam: não, mas Jesus Cristo vai voltar meia-noite. Como é que pode? Então meia-noite aqui, meio-dia lá no Japão? Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu só sei que ele vai voltar. E quando ele vier, vai fazer essa separação entre o joio e o trigo. Não seja joio, seja trigo. Amém? Vamos lá para a gente dar mais uma fechadinha? Pô, são 15 para 9. Olha aqui, ó. No tocante ao crescente juntos, os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás, disfarçados como os crentes. Ó, crescendo junto. Consideramos os 3 pontos a seguir. Os crentes não devem jamais procurar desarraigar, derrotar pela força ou exterminar os mal aqui no mundo. Os anjos farão isso no final dos tempos. Ou seja, jamais você pode pegar e tentar tirar os dois juntos. Jamais. Deixamos isso lá no grande dia, quando os anjos, né, e o próprio Deus, ele fará essa separação. Amém? Vamos mais um ponto aqui, ó. 2. Diz a instruções bíblicas, vista em outra passagem, que ordenam à igreja disciplinar os membros que pecam e a excluir a sua comunhão ou falso crente não convertido. Ou seja, é a igreja. Isso não vai impedir de ter uma exclusão ou de ter uma disciplina. Não vai impedir. Tem que ter uma separação. Até porque para que possa ter uma ordem dentro da igreja. Já pensou? Se eu chegasse aqui agora dentro da igreja de bermuda e de camiseta, subisse que não tá, o que é que esses irmãos iam pensar de mim? Poxa, né? Tá desviado, pastor. Mas, né? Coisa. Por quê? Eu tenho que ter um padrão. Né? Nós temos que ter um padrão. Temos que ter um padrão. É a mesma coisa. Tudo que é vulgar dentro da igreja. Tudo que é vulgar. Tudo. Isso em qualquer denominação. Tudo que seja vulgar, ou demais, ou em excesso. Nós estávamos conversando hoje, quando a gente foi caminhar, eu estava conversando com a Gabi. E eu falei, tudo que é excesso é demais. O que é excesso demais? Você consegue beber água toda hora, direto? Beber uma garrafa de 2 litros, daqui a pouco 2 litros, daqui a pouco de novo? Você não vai. É em excesso. Se você comer demais, comer, você fica 24 horas comendo? Não. É demais. Tudo que você faz por lá vai te trazer um dano.
vai te trazer um dano. Ou seja, temos que ter um equilíbrio. Temos que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Nós temos que ter esse equilíbrio. Temos que ter esse equilíbrio. Então, ó, vamos andar em retidão. Sendo trigo, né? Não, eu sou trigo. Eu sou trigo. Eu não sou joio, eu sou trigo. Né? Vamos lá, só mais um para a gente fechar aqui. Os crentes fiéis devem sempre vigiar ante o fato de Satanás constantemente estar infiltrado coisas e indivíduos subversivos em todas as áreas da obra de Deus. De muitas maneiras e tais apresentam-se como verdadeiros filhos de Deus. Coloca aí, Fábio. 2 Coríntios 11, 14, para a gente fechar. Tem pessoas que estão dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele profetiza, ele fala, ele canta, ele, né? Ele prega, ele faz de tudo. Mas, ó, é joio. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Está vendo aí? Tem pessoas que falam assim, estou vendo anjo, estou vendo anjo. Estou vendo anjo ali, o anjo. Não, está vendo anjo nada. Ele está vendo é o demônio mesmo. Ele se disfarça. Tem pessoas que é usada mesmo e fala tudo aquilo. Tudo. Tudo ao contrário. Tudo. Sabe o que tem que estar? Eu tenho observado muito esses dias. O mundanismo, meu, infelizmente, ele tem entrado dentro das igrejas. Das igrejas em geral, tem andado. O joio está literalmente disfarçado no mundanismo dentro da igreja. Todos. Me engano. Ele vai contra tudo. Tudo. Conheço muitas pessoas. Tem uma pessoa, tinha uma pessoa, eu não vou falar o nome porque minha mãe vai saber quem é, né? Vai saber. Uma pessoa, meu, que convida ele à igreja, olha, a pessoa é tão fofoqueira, mas tão fofoqueira, mas demais. Eu quero saber quem é. Não vou falar não. Mas demais, mas muito, em tudo. Que está dentro da comunhão da sua vida, ele falava de tudo, todo mundo. De todo mundo, criticava tudo, do nada para ele estava bom. Como ele falar aqui? Tudo. Um exemplo, se a senhora falasse alguma coisa para aquela pessoa, pode ter certeza que 2 ou 3 pessoas sabiam. Ou murmuravam, ou criticavam, ou contavam. Tudo. Teve uma vez que o pastor, ele fez uma reunião dentro do plenário com os obreiros. Olha, irmão, essa reunião não pode ser daqui. Tudo que acontecia na igreja, Fábio, outras pessoas sabiam. Tudo. A outras igrejas, eu fiquei sabendo, teve uma reunião lá, pegava, falava, como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Murmurou, criticava, falava de tudo. É o joio que está no meio do trigo. Se eu chego aqui, um exemplo, olha o que era. Tinha um culto de ensino, ou doutrina. Aí, às vezes, eu dava uma repreensão na irmã. Não é um exemplo, estou dando aqui. Dava uma repreensão na irmã. Lá depois, eu fiquei sabendo que o pastor falou isso. Como que a pessoa sabia disso? Se era um culto de doutrina, um culto restrito dentro da igreja. Se era uma coisa que acontecia dentro da igreja. Às vezes tem murmuração. Coisou isso, as pessoas sabiam. Por quê? É o joio no meio do trigo. É o joio. Porque a obra é aqui. Estou dando um exemplo. A obra é aqui. Mas na continuação. Como que se a obra é aqui, Fábio? O trigo é aqui. Como é? Ou vai ter a murmuração? É o joio no meio do trigo. Porque a obra é aqui, eu sei, é aqui, ó. A semente. É isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Você pode dar uma glória a Deus? Vigie com o joio dentro da igreja.
Eu estou bem esperto nisso, graças a Deus. Né? Só olhando. Às vezes a pessoa fala assim, o pastor é bobo, né? O pastor não está dando coisa. Ele que pensa que não estou vendo. Às vezes a gente vai dando só corda, vai. Aí daqui a pouco, a gente vai só no calo, só na palavra. Entendeu? Por isso que a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Discernimento espiritual. Discernimento. Para a gente poder. Porque se o trigo entrar aqui, ele tem que ser rapidinho. Não vou poder tirar. Porque ele vai conviver junto. Mas nós temos que assimilar aquilo e procurar, né? Dar aquela normalizada para que tudo ande bem. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Fique com essa palavra. Seja um semeador. Seja um semeador. Eu vou ver se nas próxima terça-feira vai ser dada a escola dominical, porque domingo não vai ter escola. Né? Dominical, porque vai ter Santa Ceia na 7. Aí o evangelista Fábio vai dar a lição, para a gente não perder o período. Mas vou ver se na próxima eu tento fazer um cronogramazinho melhor. Pedir o Fábio para imprimir, alguns irmãos, para a gente poder, vocês irmãos, acompanhar. Até mesmo para os irmãos guardarem também as referências. Porque eu não consegui dar tudo, porque o estudo é muito grande. Mas graças a Deus, né? Um pouco que você aprendeu em algumas aulas anteriores, e o pouco que a gente vai praticando, nós vamos chegando lá. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando para recolher os dízimos e as ofertas. Dá o livro aí depois, que eu vou encerrar ali e vou ler o livro depois. Vamos colocar de pé, vamos estar orando para contribuir com os dízimos nas nossas ofertas. Graças a Deus, o aluguel da igreja está pago. Nosso Senhor tem sido glorificado mais uma vez. Muito obrigado pela vitória. Curva sua cabeça e vamos orar. Deus, queremos te agradecer por tudo. Por essa oportunidade, por essa palavra. Que nós possamos estar na posição de trigo, Senhor. Que nós possamos ser semeador, cultivar. Ó Deus, que tu venha colocar em nós o desejo de sempre estar semeando. Ó Deus, uma palavra. Sempre estar cultivando, dando bons frutos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Agora abençoa os dizimistas, os ofertantes que vão contribuir para a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, friamente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Amém? Vamos dar os anúncios rapidinho para a gente poder ler o relatório. Amanhã, 3 horas, nós temos aqui oração, né, da tarde, oração. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Depois vai ter ensaio das crianças, né, amanhã. Quinta-feira, às 19h30. Sexta-feira, nós temos devocional às 8 horas. Sábado pela manhã, consagração. À tarde, às 3 horas, ensaio com a juventude. Ore por nós, nós vamos estar em concílio com os pastores, uma reunião ali no plenário, na Vida Plena, na Assembleia de Vida Plena, ali na Passarela 7, pastor Sérgio Alves. Nós vamos estar lá em uma reunião com todos os pastores, né, do Complexo da Maré. Então nós vamos estar ali, ore por nós. Domingo pela manhã nós temos Santa Ceia na sede. Eu quero ver se vou lá ir com os obreiros que é missionária, para nós podermos representarmos e tratarmos também de alguns assuntos importantes. À noite, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Glória seja ao nome do Senhor. Vamos estar orando, nós vamos estar encerrando, e depois eu vou estar lendo o livro relatório para os irmãos. Amém? Deus, muito obrigado por tudo. Queremos te agradecer a Deus por esse culto. Mais uma vez está na tua presença. Senhor, muito obrigado. Seja com a tua igreja, com o teu povo, mais uma vez. Ó Deus, aqueles que estão assistindo essa live, Deus, que aprenderam a tua palavra durante, Senhor Pai, o culto de ensino. Muito obrigado por tudo. Recompensa a cada um, em nome de Jesus. Amém. Podemos assim.